Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Raíssa, eu sou professora de Química, Física e Matemática e hoje a gente vai estar fazendo exercícios sobre proporcionalidade. Aqui no canal a gente já tem um vídeo explicando proporcionalidade, então se vocês ainda não assistiram, assistam ele primeiro, antes dessa aula. Bem, aqui a gente vai colocar em prática os conceitos que a gente aprendeu naquele outro vídeo. O primeiro exercício, ele fala o seguinte: a tabela abaixo representa alguns valores de uma função na qual T corresponde à temperatura na cidade do Rio de Janeiro, em graus Celsius, e o H são as horas passadas no decorrer do dia. Aí a gente tem uma tabela aí, onde o H é a primeira linha, que são as horas, e o T é a segunda linha, que é a temperatura. Aí ele pergunta o seguinte pra gente: analisando os dados da tabela, constata-se que a temperatura aumentou mais rápido. Para saber quando a temperatura aumentou mais rápido, a gente vai ter que fazer uma razão entre a temperatura e o horário, certo? Para a gente saber qual foi mais rápido e qual foi mais lento. Então, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, eu vou chamar as colunas de 1, 2 e 3, para vocês entenderem um pouco melhor na hora que eu for explicar. E a gente vai fazer algumas razões. A primeira de todas vai ser a coluna 1 e a coluna 2. Então, eu vou fazer a variação, quanto mudou a temperatura e quanto que mudou o horário, certo? Relação dela entre si. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar a maior temperatura, que é 32, menos a coluna 1, desculpa, que é a menor temperatura, 28. 28. Dividido por quê? Porque é uma razão. Então, eu tenho que relacionar a temperatura com o horário, com o tanto de horas que eu tenho ali. 11, que está na coluna 2, menos 8, que está na coluna 1. Essa já é uma das razões. A segunda vai ser entre a coluna 2 e a coluna 3. Então, eu vou pegar o 36, que é a temperatura lá da coluna 3, menos o 32, que é a temperatura da coluna 2. Dividido por 15, que é o horário da coluna 3, menos 11, que é o horário da coluna 2. E agora eu só vou calcular. 32 menos 28, 4. Dividido por 11 menos 8, 3. No outro, 36 menos 32, 4. E 15 menos 11, 4. Agora eu vou dar uma olhada nas alternativas. Eu tenho que ela aumentou mais rápido entre 8 e 11 horas, entre 11 e 15 horas, ou que ela aumentou na mesma proporção nos intervalos. Vamos olhar para as proporções. Eu tenho 4 sobre 3 e 4 sobre 4. As proporções são iguais? Não, elas são diferentes. Se elas são diferentes, eu não posso assinalar a alternativa C, certo? Ela não está correta. Vai ser ou entre 8 e 11 horas, ou entre 11 e 15 horas. Aqui seria entre a coluna 2 e 1, e aqui seria entre a coluna 3 e 2. Tudo bem? Então, vamos lá. O que isso quer dizer? Na primeira razão, eu vou ter que mudou 4 graus na temperatura em 3 horas. E na segunda eu vou ter que mudou 4 graus na temperatura em 4 horas. Se a mudança de graus da temperatura é a mesma, eu posso comparar qual foi mais rápida, qual foi mais lenta. Como? A que levou menos tempo, a que teve menos horas de variação, é aquela que mudou a temperatura mais rápido. Então, seria aqui na nossa primeira proporção. Porque ele mudou 4 graus na temperatura em 3 horas. Foi mais rápido do que a outra, que mudou 4 graus em 4 horas, tá vendo? Tem 3 horas e 4 horas. Quanto menos eu demoro, mais rápido eu altero essa minha variação da temperatura. Então, quer dizer que o intervalo 2 e 1 vai ser o que alterou mais rápido a temperatura. Quer dizer que entre 8 e 11 horas eu tive um aumento mais rápido de temperatura. Então, eu vou assinalar a letra A. Bem, para o segundo exercício agora, a gente vai estar fazendo esse aqui do Saresp de 2010. Ele fala o seguinte: a relação entre a pressão e a temperatura de um gás, quando este é mantido em um recipiente de volume constante, é definida pela relação P sobre T igual a A. Então, eu vou até copiar aqui, ó. P sobre T igual a A. Ou seja, a razão entre a pressão e a temperatura é constante. Isso quer dizer que esse A vai ser sempre o mesmo, certo?
A tabela seguinte mostra um determinado gás, a evolução em relação à temperatura. Então, o que acontece? Aqui eu tenho a temperatura e a pressão, certo? Eu vou chamar novamente coluna 1, coluna 2, coluna 3. O que isso quer dizer? Toda vez que eu dividir o P pelo T, eu preciso ter o mesmo valor. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar o P da primeira coluna, que é 60, e dividir pelo T da primeira coluna, que é 300. Essa razão tem que ser igual ao P da segunda coluna, que é 80, dividido pelo T da segunda coluna, que é 400. E tem que ser igual ao X, que é a pressão ali da primeira coluna, que é esse aqui que eu quero saber, ó. Eu vou chamar ele de X, certo? Dividido por 700, que é o T da terceira coluna. Essas razões, elas sempre têm que ser iguais. E agora, professora, o que eu faço? Para facilitar a conta, eu vou pegar só uma parte dela. Eu poderia pegar esse primeiro aqui e igualar com esse último. Ou eu posso pegar o segundo e igualar com o último. Eu vou fazer isso que eu acho mais fácil. Então, eu vou pegar essa parte da equação aqui, ó, para eu calcular o x. 80 dividido por 400 vai ser igual a x dividido por 700. O que eu faço agora, professora? Meu Deus do céu. Para multiplicar cruzado, então, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso fazer 400 vezes x, que vai dar igual a 80 vezes 700. 400 vezes x eu vou manter, 400x, igual. 80 vezes 700, se vocês fizerem a conta, vai dar 56.000. Agora, eu vou pegar o 400 que está desse lado, multiplicando, e vou passar para lá, dividindo, certo? Então, vai ficar x igual 56.000 dividido por 400. Ao fazer essa conta, eu vou obter o resultado de 140. Então, quer dizer que, para a temperatura 700, a pressão do meu gás será 140. Como que eu achei isso? A partir das proporções aqui, que falam que são constantes. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Quando cai um exercício de proporcionalidade, geralmente ele traz uma tabela. Se ele não trouxer a tabela, monte essa tabela, que fica mais fácil para vocês analisarem. Ok? É isso na aula de hoje. Deixa o seu like aí no vídeo e siga o canal.